Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no DP Channel e no vídeo de hoje falaremos sobre o Ítalo, que foi vítima de um estelionato em Bragança, um furto R$ 8.000. Também falaremos aí da sequência de jogos do Red Bull Bragantino, começando pelo nosso pré-jogo de hoje, Bragantino e Internacional de Limeira. Então fique com a gente que tá só começando mais um vídeo aqui no DP Channel. Bom rapaziada, antes de mais nada, já se inscreve no canal, ativa as notificações, curte aí também e compartilha com geral, compartilha aí com os amigos, com aquela resenha maneira aí com seus parceiros. E é isso, vamos começar mais um vídeo. Ou se você é mulher também, compartilha aí com suas amigas. Inclusive eu tenho uma novidade para você que está nos assistindo que é mulher, ou para você mano também que quer aí presentear a sua esposa, a sua irmã, a sua avó se você quiser também, enfim, a sua namorada, com as lojas da Fanda, porque tá com uma promoção muito bacana, uma parceria aqui com o canal. Cupom de desconto, hein? Diego, aqui ó, tá vendo? Cupom de desconto, você tem um descontinho na sua compra na Lojas da Fanda, que tem uma variedade incrível. Vai lá no site dafanda.com.br, acompanhe todas as informações também quanto a promoções, modelos, e você pode aí também, com esse cupom de desconto, ficar livre de frete. A da Fanda entrega para toda a região em menos de 48 horas, então não perca tempo não. Da Fanda, uma das parceiras aqui do nosso canal, como a Farma Souza, do meu parceiro Carlinhos, meu amigo. A Farma Souza, que é uma farmácia tradicional com uma qualidade, uma confiança incrível. Fica lá em Piracaia e na Farma Souza você encontra uma variedade gigantescas de remédios, de cosméticos, remédios, principalmente remédios com preços promocionais acessíveis. Não tem essa não, daquele remédio que você está precisando com aquele preço inacessível, aquele preço muito caro. Na Farma Souza não tem essa. Você dá um toque lá no WhatsApp, esse número aqui ó, encomenda o seu remédio, fala o que você está precisando, eles vão te dar aquele desconto especial, ainda mais se você falar que veio aqui pelo vídeo do DP Channel, do canal do Diego Pérez, e aí você vai receber o seu remédio aí na sua casa. Beleza? É isso então rapaziada, nossos parceiros. E agora começando o vídeo falando do caso Ítalo. Bom, o Ítalo infelizmente foi vítima de um estelionato em Bragança Paulista, de um furto de R$ 8.000. Como isso aconteceu? Bom, ele deixou o seu celular na RenovaCell, e eu vou divulgar tudo aqui mesmo, tanto o nome da loja quanto o nome do rapaz, porque eu acho extremamente importante, porque não é a primeira vez que aconteceu também envolvendo o tal do Gustavo. Mas bom, o Ítalo foi vítima desse furto. Ele acabou deixando o seu celular para trocar dados de um celular antigo para um celular novo, e infelizmente o rapaz acabou pegando o celular do Ítalo, acessando a sua conta bancária e fazendo um Pix para uma conta desconhecida de R$ 8.000. O Ítalo só no extrato do seu cartão acabou vendo isso. A ocorrência ocorreu na semana passada e o boletim de ocorrência foi divulgado nesta terça, foi registrado na verdade nesta terça-feira. E o porquê que eu divulguei o nome do cara, o tal do Gustavo Tadeu, da loja de assistência técnica especializada RenovaCell, é porque isso não aconteceu pela primeira vez. Em julho de 2020, o proprietário da então New Face também fez isso, um valor até maior, R$ 15.000, em nome aí de um cliente da loja. Ele fez esse empréstimo, né, depois que pegou o celular também para fazer algum trabalho de reparo. Ele foi preso naquela oportunidade, depois acabou sendo liberado e em menos de 9 meses o cara acabou fazendo a mesma coisa, dessa vez com o Ítalo, centroavante do Bragantino. Que o Ítalo consiga, né, ele ainda está tentando, né, com a sua agência bancária, mas que o Ítalo consiga recuperar o dinheiro, ou pelo menos parte dele aí. Bom, vamos falar de futebol, tirando essas paradas lamentáveis, porque o Bragantino tem uma sequência gigantesca de jogos. Joga hoje contra a Inter de Limeira, 8 horas da noite, fora de casa. Iremos falar sobre o provável Bragantino e sobre os relacionados também, quem está de fora e tudo isso. Depois joga no sábado, 8 horas da noite também, volta a jogar em Bragança Paulista após 3 partidas jogando fora. São Bento, Vitória, derrota São Paulo e agora a Inter de Limeira. No sábado joga contra o Mirassol em Bragança, 8 horas da noite. Aí na segunda-feira já joga de novo. É um período muito curto de descanso,
porque joga na quinta, perdão, descansa na sexta, joga no sábado. Joga no sábado, descansa domingo, joga segunda. Pô, que sequência. E ainda na quinta-feira o Bragantino tem a sua estreia na Copa Sul-Americana, na outra quinta-feira, contra o Tolima da Colômbia, aqui em Bragança Paulista também. Então é correria e o técnico Maurício Barbieri deve continuar promovendo este rodízio, colocando time alternativo em alguns jogos. Time alternativo para não falar reserva. E nem sei se ele vai colocar o time reserva, porque jogou com basicamente o time reserva contra o São Bento. O único titular foi o Elinho, que inclusive volta para jogar hoje contra o Inter de Limeira, e a atuação foi muito abaixo. Então acho que neste jogo de hoje o Barbieri deve atuar com a base titular, deve entrar com o time alternativo ou quase todo reserva na partida contra o Mirassol e na partida contra a Ponte Preta. A partida contra a Ponte Preta eu acabei não falando, né? Essa é a partida de segunda-feira contra a Ponte Preta em Bragança, às 8 horas da noite. E depois tem o Tolima, aí ele vai com o time titular, né? Estreia da Copa Sul-Americana, campeonato importante, apenas um na chave classifica. Chave do Bragantino com o Tajeres, da Argentina, com o Tolima e também aí com a equipe tradicionalíssima do Emelec do Equador. Enrolei um pouco porque eu tava tentando lembrar o nome do time, mas enfim, né? Mas enfim, voltando aqui à escalação do Bragantino para hoje, o técnico Maurício Barbieri não relacionou o Coelho, claro, porque o Coelho levou o terceiro cartão amarelo na última partida, não pode jogar na partida de hoje contra o Inter de Limeira. Para o seu lugar foi relacionado aí o Luiz Felipe, voltando a ser relacionado, né? Garoto da base, jovem Luiz Felipe, de apenas 20 anos de idade e que pode fazer a sua estreia em 2021. O jogador ainda não jogou este ano. Em 2020 ele fez 12 partidas pelo Red Bull Bragantino, marcou um gol, que foi um gol até importante contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, mas não teve uma sequência, não caiu imediatamente nas graças do técnico Maurício Barbieri, passou por um período de readaptação física, teve alguns problemas musculares também nesse meio tempo, estiramento, enfim, mas o Luiz Felipe está de volta e pode aí estrear no ano. É um jogador promessa, tanto é que ele foi revelado pelo Red Bull Brasil e em 2019 foi para o Red Bull Salzburg. Não jogou muito pela principal equipe da Áustria, mas acabou jogando aí um pouco pelo Leifring, que é uma espécie de time B, o que é hoje o Red Bull Brasil para o Red Bull Bragantino, se é que você me entendeu. Mas enfim, né, a gente segue aqui falando dessa escalação e dos relacionados, quem ficou de fora, o Luan Cândido continua fora, o lateral esquerdo aí que está tendo alguns problemas com a coxa esquerda, não teve nenhuma lesão constatada, mas ele segue com dores na coxa esquerda. O Alejandro segue se recuperando aí também fisicamente, eu acho que em breve deve voltar, assim como o Eric Ramírez. No departamento médico, César Aidar e também o Bruno Tubarão. Esses são aí os desfalques do Bragantino, mas enfim, o provável time do Bragantino, se a gente for levar por base que ele vai jogar com os titulares contra a Inter de Limeira mais uma vez, tem Cleiton no gol. Pelo Cleiton ter jogado os dois últimos jogos, tem uma leve possibilidade do Júlio César iniciar. Na direita o Aderlan, a zaga com o Léo Ortiz e também o Fabrício Bruno. Também existe a possibilidade, se ele for entrar com um time alternativo, de escalar Léo Ortiz e Natan, ou Fabrício Bruno e Natan. Na esquerda o Edmar, até porque o Everson nem foi relacionado, ele que vinha sendo reserva imediato, foi titular contra o São Bento, com a ausência do Luan Cândido, se imaginava que o Everson seria aí relacionado, mas assim como Tony Anderson, por opção, o Everson nem foi relacionado. Aí no meio campo tem Raul, primeiro volante, segundo o Lucas Evangelista, e o meio campista o Claudinho. Lá na frente o Arthur pela direita, o Elinho de volta pela esquerda e o centroavante é o Ítalo, que a gente acabou de mencionar, vítima aí desse estelionato. Esse é o time provável do Bragantino para enfrentar hoje a Inter de Limeira. Bom, quem vai chegar agora com mais informações é o meu parceiro Rodrigo Seixas no RS Análise. Fala Diego, olá, todo mundo está acompanhando aqui o canal DP Channel, falando aqui hoje sobre o pré-jogo de Red Bull Bragantino e Inter de Limeira, o jogo lá em Limeira que acontece nessa quinta-feira, às 8 da noite. O Bragantino pega a Inter, que até agora só tem 3 pontos, né? Só tem 4 jogos também, é um time que não vem muito bem no campeonato. É a Inter que tem o Roger, aquele atacante que já passou por Ponte e vários outros times aqui de São Paulo e do Brasil. O Batatinha, que já foi jogador do Operário, né? Um cara que ficou bastante tempo por lá. E o Rodinei, aquele mesmo que passou por Grêmio, Palmeiras. É um time que
ainda está tentando se acertar na competição, então não deve ser um adversário tão difícil. E o Bragantino não deve ir com todos os titulares, eu acredito. O time tem uma sequência muito maluca de jogos, né? Nesse período de mais ou menos um mês, vai jogar 5, 6 partidas. Joga no sábado já contra o Mirassol, na segunda já contra a Ponte Preta. Depois estreia pela Sul-Americana contra o Tolima na quinta-feira que vem. Daí na sequência ainda tem o Paulistão com o Botafogo, o Emelec na quarta, dia 28, e na Sul-Americana tem na quarta, dia 5, o Tadieres. Entre o Emelec e o Tadieres deve ter mais um jogo do Campeonato Paulista, então assim, são muitos jogos em pouco tempo, e o Barbieri provavelmente vai rodar o elenco, vai usar várias peças, vai ser interessante ver como ele vai usar essas peças, e principalmente olhar os jovens e novos jogadores que o Bragantino trouxe, né? O Jadson, o Rafael, todos esses caras que chegaram, né? O Pedrinho que estreou no último jogo. Vai ser interessante ver aonde ele vai jogar e como ele vai jogar, qual é a dinâmica que ele vai entrar nos jogos, se ele vai jogar mais de segundo atacante, meia ali na posição do Claudinho, se ele vai jogar mais aberto, como ele vai funcionar nessa equipe. O Natan vai ter mais tempo e mais minutos para ele jogar, por mais que zagueiro normalmente tem um pouco de dificuldade para jogar, né? Porque os times normalmente mudam mais jogadores de frente de um jogo para outro e o zagueiro acaba jogando um pouco menos. Mas no caso o Natan vai ter mais tempo para jogar e vai ser interessante ver como ele se adapta a esse time, como ele funciona, né? Para entender melhor o funcionamento do time defensivamente, quando ele precisa atacar, para onde ele pode jogar a bola, quem são os melhores caras para ficar perto dele no início de jogada, para entender mais ou menos como é que funciona o clube, não só dentro de campo, mas fora também. Ele que estava no Rio de Janeiro, agora vem aqui para Bragança, cidades bem diferentes, vai ser interessante ver ele nesses jogos e acompanhar como vai ser o crescimento dele e ver se ele vai virar titular depois disso. Um outro jogador que acho que é importante a gente ficar de olho é o Hurtado. O Diego falou no último vídeo que ele tem chance de não ficar no Bragantino, então ele vai ter que render nesses jogos, vai ter minutos para jogar, então vai ter que render. Ele que tem 32 jogos, é o estrangeiro com o maior número de jogos na história do Bragantino e tem 3 gols e uma assistência. Ele marcou poucos gols, é verdade. O primeiro gol deles foi contra o Palmeiras, naquela derrota de 3-1 no Nabi Abichedi. O gol mais interessante dele é aquele gol de falta contra o Vasco, um baita golaço, numa jogada de falta que não era esperado, pelo menos eu não esperava que ele fosse marcar um gol de falta pelo Bragantino. A gente pensa mais no Claudinho, alguns outros jogadores batendo falta, e ele bateu e bateu muito bem aquela falta. Então eu acho que é um jogador que está sofrendo um pouco para se adaptar. Eu acho que ele tem muita qualidade, velocidade. Ele é um pouco lento jogando de costas, acho que ele demora um pouco para virar. Isso acaba complicando um pouco o jogo dele aqui no Bragantino. Se ele melhorar um pouco isso, ou se adaptar um pouco, talvez em algumas outras funções, eu gostaria de ver ele jogando aberto para ver se ele consegue recompor, porque ele é muito rápido, então talvez fosse interessante ver ele jogando aberto. O Maurício nunca jogou com ele aberto, nem o Felipe, então eu não sei também se é algo que ele vai acabar fazendo ou se ele vai realmente tentar ser centroavante mesmo, que é onde ele vai ser escalado, e se isso vai render para ele ficar no clube, ele que é um jogador bem caro, né? Mas ele também é muito promissor. Na Venezuela eles apostam muito nele e o Boca apostou nele, tanto que trouxe ele para o clube. Outro jogador que eu acho interessante ver é o Vitinho. A torcida às vezes pega bastante no pé dele, porque ele não parece ser um cara muito enérgico dentro de campo, né? Ele não é mesmo, como os argentinos dizem, é pecho frio, né? Um cara que não participa às vezes tanto de um jogo de uma intensidade, some um pouco nas partidas, então ele sofre um pouco com isso e com a falta de constância, né? Ele pega o São Caetano, faz 2 gols numa ótima partida e depois ele acumula alguns jogos ruins. Ele também muda de posição, ele às vezes joga de segundo atacante, meia, como jogou em algumas partidas como essa última vez que ele foi titular desde o início e foi mal, e também joga aberto como jogou contra o São Paulo. Eu acho que depende muito de como ele se adapta às partidas e ele entrar mais ligado em alguns momentos e ver mais qualidade, talento, chute de fora da área, tudo isso ele tem uma boa dinâmica, entende bem o jogo, mas às vezes ele parece um pouco perdido nos jogos. Então eu acho que é isso, eu acho que o interessante nesses jogos antes do Tolima, que é a partida mais importante que o Bragantino vai ter na sequência, vai ser adaptar o time. Eu acho que o time não vai ter muita dificuldade de classificar no grupo. O Palmeiras provavelmente vai acabar classificando junto, vai ver, a questão vai ser quem vai classificar em primeiro ou em segundo. O Palmeiras, o Bragantino não se dá muito bem, que talvez seja o melhor time paulista no momento para o Bragantino enfrentar. O São Paulo também está numa boa fase, mas pegar o Palmeiras, que vem de vários títulos, vai ser difícil. Acho que talvez a única vantagem de pegar o Palmeiras seja o time ter muitos jogos,
mas vai ser provavelmente um confronto muito difícil. Vamos ver como é que o time chega até lá também, que vai demorar um pouquinho para chegar nessa fase. Então é isso, a gente volta logo mais com mais vídeos, mais informações sobre o Bragantino. Esse foi a minha participação aqui no DP Channel de hoje. Valeu, meu parceiro Rodrigo Seixas, e antes da gente terminar, deixa eu falar aqui também da Mr. Mechanic. Salve, Rodrigo! Outra parceria lá da quebrada, hein, da Santa Luzia, Mecânica Diesel, que é aquela mecânica especializada para o seu caminhão, a sua van, SUV, enfim, os carros maiores, né, aqueles veículos grandões que a gente olha e fala, caramba, mas enfim, mexem com bombas injetoras, bicos, tubos, higienização de tanques, toda aquela mecânica que você necessita fazer no seu carro, como todos nós também, paradas de encanamento. Então se ligue na Mr. Mechanic, eu vou deixar aqui o contato para você fazer e claro, ter o ótimo atendimento dos caras. Eu super indico, não tenho um carrão, mas um dia vou ter e quando eu tiver vou levar lá na Mr. Mechanic. E se você tiver, não perde tempo não, porque a gente sempre tem que fazer um reparo ou outro no carro e é sempre bom também evitar tudo isso. Então, antes de você ter algum problema no seu carro, vai lá na Mr. Mechanic ou dá um toque neles, fala o que você está precisando, que eles vão te dar todo o auxílio e assistência possível. Valeu, grande abraço, Rodrigão e a galera da Mr. Mechanic. Então é isso, rapaziada, encerramento de mais um vídeo aqui no DP Channel. Não se esqueça não de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar o like também, compartilhar com geral. Me siga o Rodrigo Seixas também nas nossas redes sociais, que tá aí na descrição. E é isso, até o próximo vídeo do DP Channel. Lembrando, hoje tem Red Bull Bragantino e Inter de Limeira, lá em Limeira, 8 horas da noite. Estarei trabalhando pela Rádio 102 FM de Bragança. Pesquisa aí no Facebook, no YouTube, que você vai conseguir acessar e acompanhar a narração, a transmissão de mais uma partida do Red Bull Bragantino. Até a próxima, valeu!